2001. Os portões de ferro se fecharam com um estrondo final, ecoando pelo pátio vazio. Do lado de fora, velhos mecânicos, com as mãos manchadas por décadas de graxa, choravam em silêncio. Lá dentro, os protótipos do tamoio, outrora o orgulho militar de uma nação, agora eram apenas montanhas de aço condenadas à ferrugem. O silêncio engoliu a fábrica. Que fábrica era essa? Durante décadas, a Bernardini foi sinônimo de segurança impenetrável no Brasil. Eles construíram o cofre de quase todos os grandes bancos do país. No seu auge, transformaram-se em um titã da indústria de defesa, uma potência capaz de projetar e fabricar seus próprios tanques de guerra para o exército brasileiro. Milhares de trabalhadores operavam máquinas pesadas dia e noite, e comitivas estrangeiras visitavam suas instalações com admiração. Eles estavam no topo do mundo industrial, mas de repente tudo desmoronou. As sirenes silenciaram. Onde antes se forjava o aço que protegeria as fronteiras do Brasil, restaram apenas dívidas milionárias, maquinário canibalizado e milhares de famílias desamparadas. De uma potência bélica inquestionável a um doloroso pedido de falência. Como um império industrial com quase 90 anos de história, que sobreviveu a 2 guerras mundiais e a inúmeras crises econômicas, foi aniquilado pelo próprio governo que jurou proteger. A resposta não está na falta de competência ou em falhas mecânicas. Está em uma aposta mortal, em promessas políticas vazias e na crueldade do mercado global de armas. São Paulo, 1912. Uma cidade em plena ebulição, moldada pelo suor e pela esperança de milhares de imigrantes que chegavam ao Brasil em busca de um novo começo. O mundo lá fora se preparava para os horrores da Primeira Guerra Mundial. Mas nas ruas de paralelepípedos e galpões empoeirados da capital paulista, o foco era a construção de uma nação. Foi neste cenário de crescimento industrial vertiginoso que a Bernardini nasceu. A empresa não começou como um leviatã militar. Não havia o rugido de motores a diesel, nem o peso esmagador de esteiras de tanques, nem contratos governamentais selados com o carimbo do Ministério da Defesa. A Bernardini nasceu de uma premissa muito mais simples, silenciosa e fundamental para uma economia em ascensão: a necessidade absoluta de proteger o que era valioso. Nas suas primeiras décadas de vida, a Bernardini se dedicou à fabricação de móveis de aço e, principalmente, cofres. Em um país que crescia e se urbanizava a passos largos, onde o capital deixava o campo e começava a se acumular nas grandes corporações e bancos das metrópoles, a segurança deixou de ser um luxo para se tornar uma mercadoria de altíssimo valor. Os fundadores, trazendo consigo uma herança europeia de artesanato meticuloso e engenharia de precisão, rapidamente dominaram o mercado. Um cofre Bernardini não era apenas uma caixa de metal. Era uma fortaleza intransponível em miniatura. As portas extremamente pesadas, os mecanismos de travamento complexos que pareciam desafiar a física e o uso de aço temperado e impenetrável tornaram a marca um verdadeiro sinônimo de confiança inabalável. Ao longo das décadas de 1920, 1930 e 1940, a Bernardini cresceu de forma constante e metódica. A empresa sobreviveu às crises econômicas globais, como a quebra da Bolsa de 1929, e aos impactos indiretos das grandes guerras, com a resiliência do próprio metal que forjava. Enquanto a Europa queimava em conflitos, o interior da fábrica em São Paulo era um santuário focado no trabalho árduo. O som rítmico e constante do aço sendo dobrado, cortado e soldado formava a trilha sonora de um negócio familiar que prosperava na discrição. A linha de produção foi expandida com inteligência, passando a incluir arquivos de segurança máxima, portas blindadas para gigantescas caixas fortes e mobiliário de escritório de alta resistência para as maiores instituições do país. Se um cidadão entrasse em qualquer grande agência bancária brasileira nas décadas de 1950 ou início de 1960, era quase uma certeza absoluta que as riquezas, os títulos e as reservas do país repousavam tranquilamente atrás de uma maciça porta de aço, exibindo o orgulhoso logotipo da Bernardini. A reputação da empresa era uma armadura impenetrável. Para os funcionários, vestir o uniforme da fábrica não era apenas um emprego.
Era um título de nobreza industrial. Eles se viam como verdadeiros artesãos do aço. Pais ensinavam seus ofícios para os filhos, criando gerações de metalúrgicos que consideravam a fábrica sua segunda casa. A Bernardini era uma instituição cimentada na sociedade, sólida, inquebrável, perfeitamente alinhada com a paz civil. No entanto, o destino de uma grande indústria raramente permanece intocado pelas grandes correntes históricas de sua nação. O Brasil estava mudando drasticamente. A tranquilidade relativa do período democrático, pós-guerra, estava com os dias contados, prestes a ser engolida por uma era de intensa agitação política, social e ideológica. O ano de 1964 marcou um ponto de ruptura definitivo e violento na história brasileira. Com a instauração do regime militar, o poder mudou de mãos do dia para a noite. O país foi subitamente varrido por uma nova doutrina de Estado, profundamente ancorada na segurança nacional, no desenvolvimento industrial acelerado a qualquer custo e na busca obsessiva pela independência tecnológica. Os militares que agora ocupavam os corredores do poder em Brasília olhavam para o cenário global com extrema desconfiança. A Guerra Fria estava em seu auge, dividindo o mundo entre duas superpotências nucleares. Para os generais brasileiros, depender dos Estados Unidos ou da Europa para o fornecimento de armamentos e veículos blindados era visto não apenas como uma vulnerabilidade estratégica, mas como uma fraqueza inaceitável para a soberania nacional. O Brasil, na visão deles, precisava forjar a sua própria espada. Precisava de uma indústria de defesa doméstica robusta, capaz de desenhar, construir e manter os seus próprios meios de combate. E foi exatamente nesse contexto de paranoia geopolítica, ufanismo e ambição nacionalista que os olhares frios do exército se voltaram para o setor privado. Eles não tinham décadas para planejar e construir instalações militares do zero. O governo precisava de infraestrutura imediata, capacidade de usinagem pesada e, acima de tudo, homens que soubessem domar o aço. A Bernardini, com seu histórico imaculado no manuseio de blindagens espessas para cofres, brilhou como um alvo óbvio no radar das Forças Armadas. A lógica nos gabinetes militares era direta e letal. Se aquela fábrica paulista era capaz de construir portas invulneráveis para proteger dinheiro, certamente poderia ser ensinada a construir carapaças de aço para proteger soldados na linha de frente. Reuniões sigilosas começaram a ocorrer a portas fechadas. Homens fardados, portando pastas com documentos confidenciais, tornaram-se presenças constantes nos corredores da fábrica, substituindo os engravatados diretores de banco. O tom das negociações mudou drasticamente. Já não se falava em proteger as economias do cidadão comum, mas sim em blindar as fronteiras e a soberania da pátria. Para seduzir a Bernardini a abandonar sua zona de conforto civil, o governo ofereceu a isca perfeita, um fluxo de capital quase ilimitado, acesso a tecnologias estrangeiras e a garantia de se tornar um pilar central da nova ordem industrial militar do Brasil. Para a diretoria da empresa, a oferta era uma tentação impossível de recusar. Era o bilhete dourado para elevar a Bernardini de uma fábrica de sucesso a um verdadeiro titã bélico. Mas essa transição monumental cobraria um preço silencioso. A independência pacífica do mercado civil estava prestes a ser trocada pelas demandas cruéis, voláteis e perigosas do Ministério do Exército. O aço que por meio século garantiu a paz, agora seria moldado para a guerra. A semente de um império militar havia sido plantada. Mas o primeiro desafio não seria criar um tanque moderno do zero. A Bernardini teria que provar seu valor, ressuscitando os fantasmas do passado. Frotas de tanques americanos obsoletos, enferrujados desde a Segunda Guerra Mundial, que precisavam ser trazidos de volta à vida. A era dos cofres havia terminado definitivamente. A era dos monstros de aço estava apenas começando. Início da década de 1970. O Brasil vivia o auge de seu milagre econômico, uma era de crescimento meteórico, ofuscada pelas sombras profundas da ditadura militar. Nos corredores do poder em Brasília, o lema absoluto era transformar o país em uma Brasil-potência,
uma nação autossuficiente e capaz de ditar seus próprios rumos geopolíticos na América Latina. Contudo, por trás da propaganda nacionalista, havia uma realidade técnica humilhante e inegável que atormentava os generais. O parque blindado do Exército Brasileiro era, na melhor das hipóteses, um museu militar a céu aberto. A espinha dorsal das Forças Couraçadas Nacionais era composta quase que inteiramente por velhos tanques leves, M3 Stuart, veteranos desgastados da Segunda Guerra Mundial. Cedidos pelos Estados Unidos sob acordos de assistência militar décadas antes, esses veículos eram relíquias de uma era ultrapassada. Eram máquinas obsoletas, claustrofóbicas, movidas por perigosos motores radiais a gasolina, originalmente desenhados para aviões, que consumiam combustível de forma voraz e tinham uma tendência alarmante a incendiar-se ao menor impacto. Sua blindagem fina e rebitada seria perfurada com facilidade por qualquer armamento moderno leve. Para um país que sonhava com hegemonia regional, depender dessa frota enferrujada era uma fraqueza estratégica inaceitável. Foi diante desse cenário de urgência tática e orgulho nacional ferido que o Parque Regional de Manutenção da Segunda Região Militar, PQRMM2, localizado em São Paulo, elaborou um programa de modernização radical. A ideia central não era simplesmente importar tanques estrangeiros caros, uma opção que esgotaria reservas cambiais e manteria a dependência externa, mas sim provar que a engenharia nacional tinha a audácia e a capacidade de ressuscitar aquelas velhas carcaças de aço. Para executar essa metamorfose industrial brutal, o Exército precisava de um parceiro civil, uma indústria com domínio absoluto sobre metalurgia pesada, soldagem de alta precisão e capacidade de produção em escala. A Bernardini, com sua reputação inabalável na forja de cofres impenetráveis, atendeu prontamente ao chamado. A transição física e cultural dentro das instalações da Bernardini foi ao mesmo tempo fascinante, violenta e caótica. Acostumados a construir blocos maciços e imóveis de aço, cujas únicas partes móveis eram dobradiças silenciosas e engrenagens de segredo suíço, os operários da fábrica viram-se repentinamente cercados por 18 toneladas de maquinário de combate destruído pelo tempo. O ambiente da fábrica mudou, da noite para o dia. O cheiro asséptico de tinta de mobiliário de escritório e óleo de corte foi impiedosamente substituído pelo odor acre de diesel pesado, graxa militar velha, ferrugem oxidada e o ardor do aço sendo maçaricado a temperaturas extremas. A missão delegada pelo Exército era de proporções épicas: desmontar os velhos Stuarts até o chassi nu e reconstruí-los como bestas de guerra modernas e eficientes. Trabalhando ombro a ombro com oficiais e engenheiros militares, os mestres de obras da Bernardini começaram a dissecar os tanques como anatomistas. A engenharia reversa e a improvisação genial tornaram-se a ordem do dia. Eles precisavam entender como as antigas placas de blindagem absorviam impactos cinéticos, como o centro de gravidade do veículo se comportava nas severas condições do terreno brasileiro e como integrar sistemas mecânicos do final do século XX em um casco concebido na década de 1930. O projeto monumental exigia a remoção completa dos antigos motores radiais para dar lugar a modernos, seguros e potentes motores a diesel Saab Scania, que já eram fabricados em solo brasileiro. A suspensão voluta vertical, que tornava as viagens uma tortura para os tripulantes, foi completamente arrancada e redesenhada. O casco foi alongado e a blindagem reforçada com novas ligas de aço soldadas. O resultado final dessa verdadeira alquimia industrial não era apenas uma simples reforma mecânica. Era a concepção de um veículo virtualmente novo. Nascia assim a família de blindados X1A. Para os trabalhadores no chão de fábrica da Bernardini, o desenvolvimento do X1A representou um período de orgulho indescritível e um desafio técnico sem precedentes na história da companhia. O torneiro mecânico que no dia anterior ajustava a precisão da fechadura de uma caixa forte para a sede do Banco do Brasil, no dia seguinte estava instalando lagartas de aço pesado e calibrando o anel de rotação de uma torre armada
com um poderoso canhão francês de 90 milímetros. A mesma obsessão milimétrica e o rigor que antes eram aplicados para proteger o papel moeda e as barras de ouro, agora eram direcionados para um propósito muito mais letal e visceral: proteger a vida de jovens soldados no campo de batalha e projetar o poder de fogo de uma nação. O sucesso dos testes nos campos de instrução foi retumbante. O blindado Chiros 1A provou ser um tanque leve e ágil, de manutenção econômica, formidavelmente armado para sua classe e, acima de tudo, um produto genuinamente brasileiro. O triunfo retumbante desse programa de modernização alterou para sempre e de forma irreversível o DNA corporativo da Bernardini. O alto comando do exército estava em absoluto êxtase. Os militares haviam conseguido transformar sucata histórica, destinada a enferrujar em pátios esquecidos, em uma frota operacional de primeira linha, por uma mera fração do custo que teriam pagando por veículos novos no mercado internacional de armas. Ao fazer isso, as Forças Armadas validaram inquestionavelmente a competência técnica da empresa paulista. Como recompensa, contratos governamentais altamente lucrativos e de longo prazo começaram a chover ininterruptamente sobre a mesa de mogno da diretoria da Bernardini. A topografia da própria fábrica sofreu uma mutação violenta para acomodar seu novo mestre. Os galpões industriais originais foram drasticamente expandidos. Maquinários pesados de usinagem importados, prensas hidráulicas colossais com força para dobrar placas grossas de blindagem balística e guindastes de pontes rolantes de altíssima capacidade foram rapidamente adquiridos para sustentar as novas e famintas linhas de montagem militar. O contingente de funcionários multiplicou-se exponencialmente da noite para o dia, absorvendo agressivamente os melhores soldadores navais, projetistas mecânicos e engenheiros de produção disponíveis no mercado de trabalho de São Paulo. A Bernardini deixou definitivamente de ser apenas a mais respeitada fabricante civil de cofres de alta segurança. Ela havia sido solenemente ungida como uma das joias da coroa e pilar central da nascente e ambiciosa indústria de material bélico do Brasil, sentando-se à mesma mesa que gigantes emergentes como a Engesa e a Vibras. O capital estatal fluía para os caixas da empresa de forma constante, farta e aparentemente inesgotável. Era uma injeção de liquidez maciça que nenhuma venda de balcão de mobiliário civil, por mais bem-sucedida que fosse, poderia jamais igualar. O faturamento e os lucros da companhia dispararam para níveis estratosféricos, impulsionados pela corrida armamentista nacional. Contudo, com os cofres da corporação agora literalmente transbordando, uma nova, sutil e perigosa cultura corporativa começou a se infiltrar pelos corredores da administração. O foco metódico, diversificado e cauteloso no mercado civil, que outrora fora a base rochosa da estabilidade da companhia durante décadas, começou a ser ativamente negligenciado. A divisão histórica de cofres, portas blindadas e arquivos de segurança foi marginalizada, sendo fisicamente empurrada para os fundos das instalações fabris, operando agora com apenas uma fração minúscula da atenção gerencial e dos recursos financeiros de antes. A diretoria da Bernardini estava inebriada pelo glamour e pelo poder avassalador do setor de defesa. A capacidade recém-adquirida de negociar contratos milionários diretamente com generais de 4 estrelas, de ter trânsito livre e acesso privilegiado nos corredores escurinhos do poder em Brasília, e de ver o icônico logotipo da família estampado na lateral de máquinas de guerra pintadas de verde-oliva, gerava uma sensação inebriante de invencibilidade. Eles haviam cruzado o Rubicão industrial e o caminho de volta havia sido incendiado. Contudo, sob a superfície brilhante dessa expansão explosiva, plantava-se silenciosamente a semente venenosa de uma dependência estrutural que no futuro provaria ser letal. Em sua ânsia por crescimento infinito, a empresa estava trocando um mercado civil vasto, fragmentado e resiliente, composto por milhares de bancos, prefeituras e empresas independentes, por um monopsônio cruel e implacável. Um único cliente todo-poderoso, o governo federal. A coleira de ouro havia sido atada ao pescoço do Leviatã paulista.
Enquanto os militares estivessem dispostos a assinar cheques em branco e a política de Estado estivesse focada em segurança nacional e expansão bélica, a Bernardini prosperaria além de seus sonhos mais loucos. Mas a metamorfose completa de fabricante civil prudente para mega empreiteira de defesa significava que o destino da companhia, o sustento financeiro de seus milhares de trabalhadores dedicados e seu próprio legado histórico de quase um século estavam agora acorrentados, de forma indissolúvel, aos ventos imprevisíveis, aos caprichos efêmeros da política e às implacáveis flutuações dos orçamentos da capital federal. A armadilha perfeita estava finalmente armada, primorosamente disfarçada de glória, patriotismo e lucro fácil, apenas aguardando o momento exato para se fechar sobre a Bernardini. Início da década de 1980. O cheiro de metal derretido e diesel permeava o ar do bairro do Ipiranga, em São Paulo, de uma maneira que os velhos moradores mal conseguiam reconhecer. A Bernardini já não era apenas uma oficina de luxo que ressuscitava carcaças velhas da Segunda Guerra Mundial. O sucesso estrondoso dos blindados modernizados havia injetado na diretoria e em todo o corpo de engenharia uma dose cavalar de autoconfiança. Eles haviam dominado a metalurgia de guerra. O passo lógico seguinte exigia uma audácia que beirava a megalomania. Não se tratava mais de adaptar o que o resto do mundo descartava, mas de criar uma máquina de guerra a partir do zero absoluto. Foi dessa ambição que nasceu o X-1A2. O X-1A2 não era simplesmente mais um contrato lucrativo na gaveta da administração. Era a consagração definitiva da engenharia bélica brasileira. Pela primeira vez na história da nação, um tanque de guerra foi integralmente concebido, projetado e fabricado em solo nacional. Não havia mais chassis estrangeiros reaproveitados ou gambiarras mecânicas toleradas. O novo blindado exibia uma carcaça inteiramente original, com ângulos balísticos rigorosamente estudados para desviar projéteis inimigos, uma suspensão de design nacional e uma torre formidável armada com um canhão de 90 milímetros de alta velocidade. Quando o primeiro X-1A2 rolou para fora da linha de montagem, esmagando o asfalto sob suas lagartas recém-forjadas, não era apenas um veículo que estava sendo apresentado ao mundo, mas uma declaração de independência tecnológica. Para sustentar esse nível de produção monumental, a fábrica da Bernardini transformou-se em uma verdadeira cidade industrial que nunca dormia. O ritmo era alucinante. Milhares de trabalhadores, divididos em 3 turnos ininterruptos, operavam sob o brilho ofuscante dos maçaricos de acetileno e o estrondo ensurdecedor das prensas de estampagem. O complexo fabril expandiu-se vorazmente, engolindo quarteirões vizinhos para abrigar novas alas de usinagem, computadorizada e testes de motores de alta potência. Caminhões pesados entravam e saíam noite e dia, descarregando toneladas de aço bruto e levando embora componentes polidos e prontos para a montagem final. No chão de fábrica, o moral atingia níveis estratosféricos. Os metalúrgicos que operavam as máquinas usavam os macacões com o logotipo da Bernardini, como se fossem fardas de uma unidade de elite. Havia uma sensação palpável, quase elétrica, de que eles não estavam apenas fabricando produtos, mas forjando o destino da pátria. Eles eram os arquitetos da soberania nacional. Cada solda perfeita, cada engrenagem calibrada, era vista como um pequeno triunfo contra o subdesenvolvimento. A Bernardini havia alcançado o ápice da pirâmide industrial. Ela era a materialização perfeita do Brasil potência que o governo tanto propagandeava nos noticiários noturnos. E, por um breve e cintilante momento, parecia que as engrenagens daquela máquina formidável jamais parariam de girar. O Brasil vivia o que os historiadores militares mais tarde chamariam de a Era de Ouro de sua indústria de defesa. E a Bernardini não estava sentada sozinha no topo do Olimpo. Ela formava, ao lado da Engesa, famosa pelos blindados sobre rodas Cascavel e Urutu, e da Avibras, criadora do temível sistema de foguetes Astro II, a santíssima trindade do complexo militar industrial brasileiro.
Juntas, essas três potências transformaram, de forma quase milagrosa, um país em desenvolvimento em um dos maiores e mais agressivos exportadores de armamentos do planeta. As instalações da Bernardini no Ipiranga tornaram-se uma parada obrigatória e um espetáculo de exibição para adidos militares estrangeiros. Delegações de alto escalão de países do Oriente Médio, do Norte da África e de toda a América do Sul percorriam os corredores da fábrica, maravilhados com a eficiência implacável da linha de produção brasileira. Generais cobertos de medalhas apontavam para os tanques em montagem final, negociando possíveis compras em cifras que faziam os contadores da empresa perderem o fôlego. O dinheiro entrava em um volume tão absurdo que parecia desafiar a própria lógica da gravidade econômica. Mas, como em toda grande tragédia, o cume da glória é onde o oxigênio se torna mais rarefeito e as mentes começam a falhar. A arrogância corporativa começou a se infiltrar insidiosamente nas salas de reunião refrigeradas da alta cúpula. Inebriados pelos contratos multibilionários de defesa e pelo status de heróis nacionais, os executivos da Bernardini cometeram o pecado capital de qualquer grande império. Esqueceram suas próprias raízes. A histórica divisão de cofres e mobiliário de segurança, a base sólida e a prova de balas que havia mantido a empresa viva por 7 décadas, atravessando guerras mundiais e hiperinflação, passou a ser tratada com um desdém quase ofensivo. Os velhos e leais clientes bancários eram deixados em segundo plano, enquanto todos os recursos financeiros, os melhores engenheiros e a atenção gerencial eram desviados exclusivamente para o frenesi do setor bélico. A empresa tornou-se perigosamente monolítica. Eles acreditavam piamente, com uma fé cega e ingênua, que a Guerra Fria duraria para sempre, que os orçamentos de defesa governamentais eram infinitos e que o exército brasileiro jamais abandonaria seus filhos favoritos. Essa miopia estratégica criou uma ilusão de invulnerabilidade. A Bernardini havia colocado todas as suas fichas na mesa de um cassino geopolítico altamente volátil. O fio de segurança que aprendia ao mercado civil foi cortado deliberadamente pela própria diretoria. A armadilha estava agora perfeitamente montada. Sem o equilíbrio e a resiliência do setor privado para amortecer futuras quedas, a empresa era um gigante de pés de barro, sustentado apenas pela promessa política de generais. E o teste supremo dessa lealdade, a aposta final que selaria o destino de milhares de famílias e de todo aquele império de aço, estava prestes a nascer nos pranchetas de desenho, o monumental Projeto Tamoio. Meados da década de 1980. O Exército Brasileiro, agora plenamente convencido de sua capacidade de induzir o desenvolvimento tecnológico nacional, deparou-se com um novo e imenso problema estratégico. A frota de blindados leves da família X-1, embora útil e ágil, não era suficiente para as doutrinas modernas de guerra de alta intensidade. Os tanques médios americanos M41 Walker Bulldog, que formavam a espinha dorsal da cavalaria, estavam rapidamente se tornando peças de museu frente aos modernos carros de combate principais, MBT, Main Battle Tanks, que começavam a surgir no mundo. O Brasil precisava de um peso pesado. Precisava de um tanque letal, moderno e fiel à doutrina da época, inteiramente nacional. Foi então que o alto comando lançou o desafio que selaria o destino da indústria bélica brasileira. O objetivo era criar um MBT nacional. A Engesa, gigante do setor sediada em São José dos Campos, decidiu mirar o mercado internacional com o faraônico e caríssimo projeto do tanque Osório, focado nas ricas nações do Oriente Médio. A Bernardini, por outro lado, adotou uma estratégia diferente, que parecia, à primeira vista, mais sensata e patriótica. Desenhar um tanque feito sob medida e com exclusividade para as necessidades, as limitações logísticas e o orçamento do Exército Brasileiro. Nascia assim o projeto do MB3 Tamoio. Havia, no entanto, um detalhe aterrorizante na gênese deste projeto monumental. Não havia um contrato formal de compra. O que a Bernardini tinha em mãos era um acordo de cavalheiros com os generais, uma promessa verbal e documentos de intenção de que, se a empresa financiasse a pesquisa, o desenvolvimento e a construção dos protótipos,
O Exército garantiria a aquisição de centenas de unidades assim que o veículo estivesse pronto. Em qualquer outro setor da economia, investir milhões de dólares baseado em uma promessa governamental sem valor jurídico seria considerado um suicídio corporativo. Mas inebriada pelos sucessos da década anterior e pela proximidade embriagadora com o poder militar, a diretoria da Bernardini não hesitou. Eles apostaram a própria alma da empresa. A partir daquele momento, a fábrica no Ipiranga tornou-se um laboratório de altíssimo risco. O desenvolvimento de um Main Battle Tank a partir do zero é um dos empreendimentos de engenharia mais complexos e caros que uma nação pode tentar, rivalizando com o desenvolvimento de caças a jato. A Bernardini drenou implacavelmente todo o capital de giro, todos os lucros acumulados nos anos de bonança, e buscou pesados empréstimos bancários para financiar o tamoio. Os melhores engenheiros do país foram isolados em salas de projeto ultra-secretas. Cada centavo que a empresa produzia, cada linha de crédito disponível, era imediatamente sugado pelo buraco negro financeiro que o novo tanque havia se tornado. O mercado civil, já negligenciado, foi praticamente esquecido. A Bernardini era agora, para todos os efeitos, refém de sua própria criação. Apesar da pressão financeira esmagadora, o que os engenheiros e operários da Bernardini entregaram foi uma verdadeira obra-prima da engenharia militar, adaptada à realidade de um país em desenvolvimento. O tamoio não era um monstro de 60 toneladas como o Abrams americano ou o Leopard 2 alemão, veículos que afundariam na lama amazônica e fariam desabar a maioria das velhas pontes do interior do Brasil. Com cerca de 30 toneladas, perfil baixo, suspensão de barra de torção de última geração e armado inicialmente com um canhão de 90 mm e posteriormente uma versão de 105 mm. O tamoio foi desenhado perfeitamente para o teatro de operações sul-americano. Ele cabia perfeitamente nos vagões ferroviários da RFFSA e nos reboques padrão do Exército. Quando os primeiros protótipos do tamoio deixaram a fábrica para os testes de campo nos terrenos lamacentos da Marambaia e nas planícies do sul, eles superaram todas as expectativas. O tanque atirava em movimento com precisão letal, superava rampas íngremes e acelerava com uma ferocidade que impressionava os generais mais céticos. O exército estava maravilhado. A Bernardini havia entregado exatamente o que foi pedido, provando que uma empresa privada brasileira podia construir uma máquina de guerra que rivalizava em eficiência tática com as potências europeias. Nos escritórios da diretoria, no entanto, o clima de celebração era substituído por uma tensão insuportável, um suor frio que escorria pela espinha dos contadores. Os protótipos haviam custado uma fortuna incalculável. A empresa estava fortemente endividada com os bancos. O maquinário operava no limite, e a folha de pagamento de milhares de funcionários pesava como uma bigorna. Tudo o que a Bernardini precisava agora era que os generais cumprissem a promessa verbal. A empresa aguardava, com a respiração suspensa, o carimbo oficial em um contrato de aquisição maciça que limparia todas as dívidas e garantiria o futuro da companhia para as próximas décadas. Semanas se transformaram em meses. Os testes eram concluídos com sucesso absoluto, relatórios elogiosos eram empilhados nas mesas do Ministério do Exército, mas a ordem de compra oficial simplesmente não chegava. As desculpas começaram a surgir. Trâmites burocráticos, revisões orçamentárias de rotina, detalhes administrativos. O que a Bernardini não sabia, presa em sua bolha de genialidade técnica e fé cega no Estado, era que o mundo fora dos portões da fábrica estava começando a girar em uma direção completamente diferente. A aposta letal estava feita, o capital estava torrado e a roleta russa do mercado internacional de armas e da geopolítica estava prestes a disparar o primeiro tiro fatal contra o Império de Aço de São Paulo. Final da década de 1980. Enquanto os engenheiros da Bernardini celebravam o sucesso técnico de sua obra-prima no interior das instalações do Ipiranga, as placas tectônicas da geopolítica global e da política nacional começavam a se mover com uma violência silenciosa. O mundo que havia criado, nutrido e enriquecido a indústria de defesa brasileira
estava prestes a deixar de existir. O primeiro grande abalo veio de fora. A Guerra Fria, aquele longo e lucrativo impasse entre os Estados Unidos e a União Soviética, que havia justificado o acúmulo de arsenais ao redor do globo, estava descongelando rapidamente. Com a ascensão de Mikhail Gorbachev, as políticas de perestroika e a iminente queda do Muro de Berlim, o fantasma de uma terceira guerra mundial recuava. De repente, a urgência em comprar e desenvolver armamentos pesados desapareceu. A paranoia estratégica que mantinha as fábricas de tanques, operando em 3 turnos, foi substituída por acordos diplomáticos de desarmamento. O mercado internacional de armas, antes faminto e disposto a pagar qualquer preço, começou a encolher drasticamente. Mas o golpe mais devastador para a Bernardini veio de dentro de casa. Em 1985, após mais de 20 anos de regime ditatorial, o poder no Brasil foi finalmente devolvido aos civis. A nova república nasceu sob a sombra de uma colossal herança econômica deixada pelos militares. Os generais que antes reinavam absolutos sobre o orçamento da União e assinavam contratos milionários para uma indústria bélica a portas fechadas, agora precisavam responder a um Congresso eleito e a um Ministério da Fazenda desesperado para equilibrar as contas públicas. Para a nova classe política que assumiu os gabinetes em Brasília, a superdimensionada indústria de defesa não era mais um símbolo de soberania intocável, mas sim um peso morto do regime anterior, que o país não podia mais sustentar. As prioridades da nação mudaram brutalmente do dia para a noite. O foco do Estado não era mais projetar poder militar na América do Sul ou preparar-se para guerras convencionais, mas sim tentar salvar uma economia civil que estava à beira do abismo social. Consequentemente, o orçamento do Exército Brasileiro foi mutilado sem piedade. Os fundos destinados à pesquisa, desenvolvimento e aquisição de novos equipamentos militares despencaram quase a zero. A fonte secou. Como se a perda abrupta do patrocínio estatal e da proteção política não fosse suficiente, o Brasil mergulhou no pesadelo sombrio da hiperinflação. A moeda nacional derretia em uma velocidade aterrorizante, perdendo o valor de forma vertiginosa de um dia para o outro. Os preços, remarcados diariamente nos supermercados, eram apenas o reflexo mais visível de um caos sistêmico que estava destruindo o tecido produtivo do país. Para uma indústria pesada como a Bernardini, que dependia da importação de componentes sofisticados, da compra de toneladas de aço especial e operava com prazos de produção de longo ciclo, a hiperinflação era uma verdadeira sentença de morte. A letalidade dessa crise econômica encontrou a empresa no seu ponto de maior vulnerabilidade. A aposta titânica no projeto Tamoio havia sido financiada com empréstimos bancários massivos, contraídos com a certeza inabalável de que o pagamento viria assim que os tanques fossem encomendados pelo governo. Agora, com as taxas de juros da economia disparando para níveis astronômicos, apenas para tentar conter a inflação, a dívida corporativa da Bernardini multiplicava-se como um câncer indomável. Os juros compostos devoravam implacavelmente qualquer resquício de caixa que a companhia ainda possuísse. No pátio da fábrica, a ironia histórica era tão densa que podia ser sentida fisicamente. O tamoio, uma autêntica maravilha da engenharia mecânica brasileira, que havia custado a alma e o futuro da empresa, estava ali, pronto. Ele funcionava de maneira impecável. Havia superado todos os testes dinâmicos e de tiro. Tinha o tamanho perfeito para a infraestrutura nacional, o peso ideal para as pontes do interior e o armamento exigido pelos cadernos táticos. Os velhos operários olhavam para os protótipos finalizados com um misto de orgulho profundo e um terror existencial crescente. Eles haviam forjado o produto perfeito no momento mais desastroso e infeliz possível da história contemporânea. Os telefones nos elegantes escritórios da diretoria, que antes não paravam de tocar com chamadas do alto comando, começaram a ficar perturbadoramente mudos. Os mesmos oficiais e generais que antes visitavam a fábrica, tomavam café com os fundadores e sussurravam promessas grandiosas de encomendas de centenas de unidades. Agora não retornavam mais às ligações. O famoso acordo de cavalheiros que justificou o endividamento suicida simplesmente evaporou diante das implacáveis planilhas de austeridade
do novo governo civil. A Bernardini havia construído o tanque definitivo para um exército que, da noite para o dia, mal tinha recursos para abastecer de combustível os caminhões nos quartéis. O oxigênio do Império de Aço havia sido cortado, mas o golpe de misericórdia ainda estava por vir. E ele não nasceria de uma crise interna, mas da frieza impiedosa do mercado global. Início da década de 1990. O cenário geopolítico global havia se transformado em um cemitério de arsenais. Com a fragmentação da União Soviética e o fim definitivo da Guerra Fria, a Europa e os Estados Unidos respiravam aliviados, mas enfrentavam um problema logístico sem precedentes. O que fazer com as montanhas de armas convencionais preparadas para um apocalipse que nunca aconteceu? Os países da OTAN depararam-se com milhares de carros de combate principais, projetados para deter hordas soviéticas nas planícies alemãs, agora estacionados inutilmente e consumindo milhões em manutenção. A solução encontrada pelas potências do norte foi cruelmente pragmática, uma gigantesca queima de estoque militar. Os Estados Unidos começaram a desovar seus pesados M60A3 TTS, enquanto países europeus, como a Bélgica e a Alemanha, colocaram etiquetas de liquidação em suas frotas de Leopard 1. Esses gigantes de aço, muitos deles com tecnologia de ponta para a época e histórico de combate, foram oferecidos a nações aliadas em desenvolvimento por preços que beiravam o valor do peso da sucata metálica. Era o maior feirão de armas da história moderna. Uma enxurrada de aço barato despejada sem piedade sobre o mercado internacional. Enquanto isso, em Brasília, o alto comando do Exército Brasileiro estava com a corda no pescoço. O orçamento militar havia sido esquartejado pelos ministros da área econômica civil, que lutavam desesperadamente para domar a hiperinflação. Os generais sabiam que precisavam modernizar sua força blindada, mas os cofres estavam vazios. Foi exatamente nesse momento de vulnerabilidade orçamentária que os catálogos reluzentes do armamento excedente da OTAN pousaram sobre as mesas do ministério. A matemática fria e implacável da globalização começou a sussurrar nos ouvidos dos tomadores de decisão. Por que o exército deveria honrar um acordo de cavalheiros caríssimo e continuar financiando o desenvolvimento do MB-3, tamoio da Bernardini, se eles poderiam adquirir tanques americanos ou europeus usados, testados em batalha e prontos para entrega imediata, por uma fração irrisória do custo? O apelo financeiro era simplesmente irresistível. A lealdade à indústria nacional, outrora o grande pilar da doutrina de defesa militar brasileira, começou a evaporar diante das cifras tentadoras oferecidas por Washington e Berlim. O terreno para a traição perfeita estava preparado. A notícia não foi entregue com a dignidade de um comunicado oficial, mas vazou lentamente, como um veneno se espalhando pelas linhas de montagem da Bernardini no Ipiranga. O Exército Brasileiro, o mesmo cliente todo-poderoso que havia seduzido a empresa a abandonar sua estabilidade civil, o mesmo parceiro que havia aplaudido os testes perfeitos do tamoio, assinou os contratos de importação. Navios cargueiros começaram a atracar nos portos nacionais, descarregando dezenas de pesados tanques Leopard 1 e M60 americanos. Para os engenheiros, operários e diretores da Bernardini, o impacto visual e psicológico daqueles veículos estrangeiros rodando em solo brasileiro foi devastador. Foi uma punhalada desferida diretamente no coração da empresa. O choque rapidamente se transformou em uma indignação amarga quando a realidade técnica veio à tona. Os pesados tanques importados da OTAN, projetados para a infraestrutura robusta do hemisfério norte, eram gigantescos demais. Seus rastros esmagavam o asfalto precário das estradas nacionais e seu peso colossal, ultrapassando 40 ou 50 toneladas, ameaçava derrubar a imensa maioria das pontes do interior do país. O exército estava comprando máquinas que mal poderiam se deslocar fora de rodovias principais. A ironia era sádica. O tamoio, concebido meticulosamente pela Bernardini com suas 30 toneladas, havia sido projetado exatamente para evitar aquele cenário. Ele era a máquina perfeita para o relevo, a logística e a infraestrutura sul-americana.
A engenharia da fábrica paulista estava absolutamente correta em todos os seus cálculos táticos. Eles não haviam falhado em construir um produto excelente. Eles haviam sido derrotados por uma força muito mais sinistra: o cinismo contábil e a conveniência política. Quando a ficha finalmente caiu, o silêncio que se instalou nos escritórios da diretoria foi sepulcral. Não haveria contrato de compra do tamoio. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Todo o esforço monumental, os milhões de dólares tomados em empréstimos com taxas de juros estratosféricas, as noites sem dormir, o sacrifício do lucrativo mercado de cofres civis, tudo havia sido em vão. A aposta de uma vida inteira havia resultado no pior cenário imaginável. A Bernardini havia jogado o jogo do Estado, acreditado nas promessas envoltas na bandeira nacional, e no momento crítico, foi sumariamente descartada como uma peça obsoleta no grande tabuleiro da nova ordem mundial. O projeto do tanque nacional estava oficialmente morto, e com ele, a sentença de morte financeira de uma das fábricas mais icônicas do Brasil acabara de ser assinada. O silêncio que se seguiu ao cancelamento velado do projeto Tamoio não foi um silêncio de paz, mas o de uma asfixia iminente. Meados da década de 1990 chegaram ao Brasil trazendo uma nova realidade econômica brutal para o setor industrial. Com a implementação do Plano Real em 1994, a histórica hiperinflação foi finalmente domada. Mas o remédio amargo exigiu taxas de juros reais estratosféricas para manter a nova moeda estabilizada. Para uma empresa gigantesca, altamente alavancada e atolada em dívidas bancárias como a Bernardini, esses juros representavam uma guilhotina descendo em câmera lenta. O dinheiro salvador que deveria vir dos contratos do Ministério do Exército nunca se materializou. Em contrapartida, os bancos credores, que na década anterior estendiam tapetes vermelhos para os diretores da Estrela da Defesa Nacional, agora batiam às portas da fábrica no bairro do Ipiranga, em São Paulo, exigindo a liquidação implacável de empréstimos milionários. Em um ato de puro instinto de sobrevivência para gerar fluxo de caixa imediato e manter o coração de aço da fábrica batendo, a diretoria tentou uma manobra de emergência: o retorno desesperado às suas origens. A ordem nos corredores gerenciais era reviver a produção civil a qualquer custo. Eles tentaram reinserir no mercado seus tradicionais cofres de alta segurança, portas de caixas fortes bancárias, e até tentaram iniciar uma nova linha de veículos civis de transporte de valores, os pesados carros fortes. Mas a cruel realidade comercial é que o mercado não havia parado no tempo para esperar o filho pródigo retornar. Durante os quase 15 anos em que a Bernardini esteve de costas para o mundo civil, obcecada e isolada em seus laboratórios secretos, desenvolvendo tanques de guerra, a concorrência avançou de forma feroz. Novas empresas haviam dominado o setor de segurança bancária, oferecendo soluções de segurança eletrônica integradas e cofres com ligas mais leves, baratas e modernas. A infraestrutura colossal da Bernardini, projetada e calibrada para dobrar blindagens balísticas de dezenas de toneladas, revelou-se pesada demais, terrivelmente ineficiente e burocrática para competir na fabricação ágil de produtos comerciais. Os custos operacionais astronômicos de manter uma fábrica daquele porte simplesmente engoliam qualquer margem de lucro que a combalida divisão civil pudesse tentar gerar. Sem novas encomendas militares no horizonte, sem espaço para respirar no mercado civil e com todo o capital circulante drenado pelos juros compostos, a espiral da dívida começou a devorar a própria carne da empresa, seus trabalhadores. O que se seguiu foi uma das mais dolorosas, humilhantes e arrastadas agonias industriais da história recente de São Paulo. Os cortes começaram de forma silenciosa, dispensando primeiro os funcionários temporários e os aprendizes. Mas não demorou muito para que a foice financeira atingisse a espinha dorsal e a alma da fábrica. Operadores de torno de altíssima precisão, metalúrgicos especializados em solda de blindagem e engenheiros com décadas de casa começaram a receber as temidas cartas de demissão. O pesadelo, no entanto, revelou-se ainda mais cruel do que a simples perda do emprego. O caixa estava tão ressecado
que a corporação não conseguia sequer arcar com as verbas rescisórias básicas. Pouco depois, os salários dos funcionários que ainda operavam as poucas máquinas ligadas começaram a atrasar de forma crônica. Primeiro por dias, depois semanas, até acumularem meses inteiros de calote absoluto. O pátio da fábrica no Ipiranga, outrora um formigueiro vibrante de operários orgulhosos, que se consideravam a elite inquestionável da indústria pesada nacional, transformou-se em um palco de desolação, lágrimas e revolta. Homens grisalhos com as mãos calejadas, vestidos com macacões manchados de graxa, que anos antes posavam sorridentes e cheios de patriotismo ao lado dos imponentes tanques X-1A2, agora se aglomeravam, bloqueando os pesados portões de ferro, segurando faixas de protesto, megafones e queimando pneus. Eles não exigiam mais participação nos lucros ou bônus de produção. Eles imploravam pelo dinheiro básico para colocar comida na mesa de suas famílias. O Sindicato dos Metalúrgicos organizava piquetes diários e greves prolongadas, mas a dura e fria realidade era que não havia mais com quem negociar de fato. Não se pode extrair a água de uma pedra desértica, e a Bernardini estava financeiramente mumificada. A tensão no ar era densa, uma mistura tóxica de traição governamental e desamparo corporativo. A empresa pela qual eles deram seu suor, sua juventude e sua lealdade estava morrendo e os estava arrastando impiedosamente para o abismo social, para tentar aplacar a fúria dos bancos credores mais agressivos e conseguir pagar parcelas ínfimas de salários atrasados apenas para evitar a depredação total das instalações. A administração tomou a decisão mais sombria, humilhante e definitiva de sua derrocada: o canibalismo industrial. A Bernardini começou a desmontar a si mesma de dentro para fora. Maquinários pesados vitais, tornos de precisão importados a peso de ouro da Europa na década de 70, prensas de estampagem colossais e guindastes formidáveis começaram a ser desconectados, desaparafusados do chão de fábrica e vendidos a preço de banana como maquinário usado ou simplesmente repassados como sucata metálica no quilo. O som ensurdecedor, rítmico e poderoso da produção bélica foi substituído pelo eco metálico, arrastado e melancólico das chaves de fenda e maçaricos desmontando a própria linha de montagem. Os gigantescos galpões foram se esvaziando lentamente, como uma carcaça no deserto. Deixaram para trás apenas marcas escuras de óleo no piso de concreto áspero e o esqueleto oco de uma potência que um dia acreditou cegamente que poderia forjar a independência do Brasil. A fábrica não estava apenas falindo no papel. Ela estava sendo desossada viva sob o olhar incrédulo daqueles que a construíram. O colapso de um império industrial raramente ocorre da noite para o dia. Ele não termina com uma explosão dramática, mas sim com um longo, asfixiante e humilhante suspiro. Para Ana Bernardini, a segunda metade da década de 1990 foi exatamente isso. Uma agonia prolongada nos tribunais, longe do brilho do aço forjado e das promessas de glória militar. O maquinário já havia sido canibalizado, milhares de operários haviam sido demitidos e a espiral da dívida tornara-se um abismo intransponível. A diretoria, esgotada e sem qualquer outra saída viável, acionou o último e mais desesperado recurso jurídico disponível na época: o pedido de concordata. A concordata era um escudo legal, uma tentativa de ganhar tempo contra os credores vorazes, congelando as dívidas na esperança de uma reestruturação milagrosa. Mas, para a Bernardini, esse escudo provou ser feito de papel. A empresa que operava sob o regime de proteção judicial era apenas uma sombra fantasmagórica do titã que um dia fora. Nos gigantescos galpões do bairro do Ipiranga, antes pulsantes com a energia de 3 turnos ininterruptos, reinava uma penumbra fúnebre. Apenas algumas dezenas de funcionários caminhavam pelos corredores ecoantes, tentando montar cofres simples com o pouco material que restava, uma tentativa patética de gerar trocados para pagar a conta de luz. O mercado, no entanto, é uma entidade implacável que não tem consideração por glórias passadas.
Clientes civis, temendo que a empresa fechasse as portas antes de entregar as encomendas, fugiram em massa. Os fornecedores de matéria-prima, com dezenas de faturas não pagas, passaram a exigir pagamento adiantado em dinheiro vivo, algo que a Bernardini simplesmente não possuía. Durante quase meia década, a empresa sobreviveu como um paciente em coma profundo, ligado a aparelhos jurídicos, enquanto advogados travavam batalhas inúteis em gabinetes refrigerados. A ilusão de que o governo interviria no último minuto para salvar a infraestrutura estratégica da nação foi sendo cruelmente despedaçada mês após mês. O Estado havia seguido em frente. A Guerra Fria havia acabado. O Brasil havia mudado. A Bernardini não passava de um anacronismo financeiramente inviável. O relógio finalmente parou no ano de 2001. Sem meios para honrar os compromissos assumidos no Acordo de Concordata, sem receitas e soterrada sob uma montanha de passivos trabalhistas, fiscais e bancários, a justiça brasileira proferiu a sentença inevitável. O martelo do juiz não soou apenas como uma decisão administrativa, soou como o golpe de misericórdia. A concordata foi suspensa e a falência da Bernardini foi oficialmente decretada. O império de quase 90 anos, que começou com imigrantes italianos forjando cofres indestrutíveis e alcançou o ápice criando bestas de guerra blindadas, havia sido legalmente extinto. A decretação da falência trouxe consigo uma ordem judicial fria e imediata: o lacre das instalações. O dia em que os oficiais de justiça, acompanhados por viaturas policiais, chegaram à Rua Tabor, no Ipiranga, ficará marcado como um dos capítulos mais sombrios da história industrial de São Paulo. Não havia mais espaço para negociações, não havia mais esperança de resgate. A ordem era esvaziar o prédio, desligar as chaves gerais e trancar os portões para que a massa falida pudesse ser avaliada e liquidada para pagar os credores. Para os últimos trabalhadores que ainda estavam lá, e para as dezenas de ex-funcionários que correram para a frente da fábrica ao saberem da notícia, a cena foi de um impacto emocional indescritível. Homens na casa dos 50 e 60 anos, que haviam entrado na Bernardini ainda adolescentes como aprendizes de tornearia, viam o único mundo que conheciam desmoronar diante de seus olhos. Eles observavam, em um silêncio sepulcral, quebrado apenas por soluços abafados, enquanto correntes grossas e cadeados pesados eram amarrados aos majestosos portões de ferro. Aqueles eram os mesmos portões que, décadas antes, haviam se aberto de par em par para receber generais, ministros e embaixadores estrangeiros. Agora, eles estavam sendo trancados para deixar milhares de famílias do lado de fora, desamparadas, com meses de salários atrasados e sem qualquer perspectiva de receber suas rescisões ou aposentadorias tão cedo. Quando as autoridades finalmente foram embora e a multidão se dispersou lentamente com a cabeça baixa, um silêncio pesado e antinatural engoliu o quarteirão. Para trás das grades e das paredes altas de concreto, a fábrica morta parecia um mausoléu. Ferramentas jaziam abandonadas sobre as bancadas. Calendários antigos acumulavam poeira nas paredes dos escritórios. Arquivos com projetos de engenharia ultra-secretos, que um dia foram tratados como questões de segurança nacional, estavam agora espalhados pelo chão como lixo comum. E nos cantos mais escuros dos galpões de montagem pesada, cobertos por lonas rasgadas e teias de aranha, repousavam os esqueletos da ambição que destruiu a empresa. Os protótipos originais do tanque Tamoio, as máquinas de guerra letais que provaram a genialidade nacional, estavam lá, abandonados à própria sorte. Eles nunca veriam um campo de batalha, nunca desfilariam no dia da independência. Ironicamente, os tanques que foram projetados para serem invulneráveis a tiros de canhão não conseguiram proteger a si mesmos, nem aqueles que os construíram, da crueldade implacável da caneta de um contador governamental e da frieza do mercado global. A Bernardini havia morrido, mas a carcaça de seu Leviatã de aço permaneceria lá no escuro, como um monumento silencioso e enferrujado a uma aposta que custou absolutamente tudo. O bairro do Ipiranga, em São Paulo, mudou drasticamente nas últimas 2 décadas. Onde antes ecoava o estrondo ensurdecedor de prensas hidráulicas, moldando carcaças de aço balístico de 30 toneladas,
Hoje ouve-se o zumbido do tráfego civil, o cotidiano de um bairro residencial e comercial vibrante que engoliu as antigas zonas industriais. As majestosas instalações da Bernardini, que um dia abrigaram o orgulho da engenharia bélica nacional e receberam delegações do mundo inteiro, foram apagadas da paisagem urbana. Não há placas comemorativas nas calçadas, nem estátuas homenageando os milhares de operários que ali suaram para forjar a soberania militar do país. O Império de Aço foi impiedosamente desmontado, vendido em pedaços, e o terreno foi reaproveitado, apagando quase completamente os vestígios físicos de sua existência titânica. No entanto, o verdadeiro legado de uma colossal indústria de defesa não desaparece simplesmente porque seus galpões de concreto foram demolidos. Ele sobrevive sob a forma de cicatrizes duradouras, tanto em máquinas prodigiosas esquecidas pelo tempo, quanto nas vidas humanas que foram destroçadas durante o seu colapso financeiro. Para encontrar a prova física mais contundente da genialidade e da subsequente tragédia da Bernardini, é preciso procurar longe de seu antigo endereço paulistano. Os protótipos originais do MB-3 Tamoio, os tanques de batalha que deveriam ter revolucionado as Forças Armadas do Exército Brasileiro e garantido o monopólio da empresa para o século XXI, incrivelmente ainda existem. Eles não foram derretidos nas fornalhas siderúrgicas, mas o seu destino é talvez ainda mais melancólico. Algumas dessas máquinas de guerra excepcionais repousam silenciosamente em pátios abertos de museus militares ou centros de instrução de blindados, expostas às intempéries, lentamente cobertas por camadas grossas de poeira e pelo câncer silencioso da ferrugem. Eles são exibidos não como as armas temíveis e revolucionárias que nasceram para ser, mas como tristes curiosidades históricas de um passado alternativo. Relíquias de um projeto de Brasil potência que existiu plenamente nas pranchetas de desenho e nos inflamados discursos políticos, mas que foi implacavelmente esmagado pela realidade contábil da globalização. Olhar para um tamoio hoje é olhar para um fantasma de 30 toneladas. Uma máquina taticamente perfeita que nunca teve a chance ou o direito de disparar um único tiro em defesa da nação que a concebeu e abandonou. Mas a ferrugem nas lagartas dos tanques abandonados empalidece em comparação com a corrosão das vidas humanas deixadas para trás. A massa falida da Bernardini transformou-se em um dos mais longos, dolorosos e complexos pesadelos jurídicos da história trabalhista recente de São Paulo. Os velhos torneiros mecânicos, especialistas em balística, soldadores e engenheiros seniores, que foram sumariamente trancados do lado de fora dos portões naquele fatídico ano de 2001, iniciaram uma peregrinação exaustiva e humilhante pelos corredores frios da justiça do trabalho. Eles lutavam desesperadamente por direitos básicos e inalienáveis. Salários não pagos de meses inteiros de trabalho gratuito, férias vencidas, fundos de garantia que nunca foram depositados nos anos finais e indenizações justas por décadas de serviço contínuo e leal. A justiça falimentar no Brasil, infame por sua lentidão angustiante e burocracia labiríntica, transformou a espera desses trabalhadores em uma tortura psicológica prolongada. Anos de expectativas frustradas rapidamente se transformaram em décadas. O pouco dinheiro apurado com a venda do maquinário sucateado e dos últimos imóveis remanescentes da empresa foi, por força da lei, consumido vorazmente pelo pagamento de volumosos impostos atrasados ao governo e na liquidação de dívidas com bancos e credores privilegiados. Para os trabalhadores comuns, que formavam a base da pirâmide produtiva e eram a verdadeira alma da companhia, operando no chão de fábrica, restaram apenas migalhas jurídicas, distribuídas a conta-gotas. A tragédia mais silenciosa e perturbadora desta história é que muitos daqueles artesãos do aço, homens orgulhosos que dedicaram a vitalidade de suas juventudes e o vigor de suas saúdes para construir os cofres mais seguros do país e os tanques mais mortais do continente, envelheceram na miséria e faleceram antes de ver a cor de um único centavo de suas tão merecidas rescisões. Eles morreram em salas de espera, aguardando que o Estado e o sistema de justiça
honrassem o trabalho imensurável que eles haviam entregado à construção da pátria. A ascensão e queda da Bernardini deixou uma lição sombria, fria e indelével para toda a matriz industrial brasileira. Um estudo de caso letal que ainda é ensinado nas entrelinhas amargas da economia política. A história da empresa expôs de maneira brutal a ilusão perigosa de se operar sob a dependência de um monopsônio, um único cliente, especialmente quando esse cliente todo-poderoso é o próprio Estado. Ao abandonar a resiliência descentralizada, orgânica e altamente lucrativa de seu mercado civil original, de cofres e segurança bancária, para abraçar cegamente a glória sedutora, o prestígio efêmero e o risco monumental dos contratos militares federais, a Bernardini assinou seu próprio atestado de óbito. Ela entregou o controle total e irrevogável de seu destino financeiro nas mãos de políticos, burocratas e ventos orçamentários imprevisíveis. A Companhia Paulista descobriu, da maneira mais cruel e destrutiva possível, que a lealdade governamental e o nacionalismo corporativo têm um prazo de validade extremamente curto e são fácil e descartados diante de barganhas convenientes e liquidações baratas ditadas pelo impiedoso mercado global de armas. Hoje, se alguém tiver sorte e olhar com atenção, o emblemático logotipo prateado da Bernardini ainda pode ser visto cravado no metal de algumas imensas e antigas caixas fortes localizadas nos subsolos de bancos tradicionais pelo interior do Brasil. Esses cofres maciços, escuros, imóveis e virtualmente indestrutíveis continuam meio século depois, cumprindo com perfeição o seu papel original e silencioso de proteger as riquezas do país, resistindo de forma inabalável à passagem do tempo, intocados pelas crises políticas, esquecidos e seguros em porões climatizados. É uma ironia final, melancólica e profundamente poética. A colossal empresa familiar, que sobreviveu intacta a 2 guerras mundiais e a inúmeras turbulências financeiras, foi aniquilada exatamente no momento em que decidiu que o aço deveria se mover, quando decidiu fabricar máquinas projetadas para o fogo cruzado e financiadas por promessas voláteis de governantes. O que verdadeiramente sobreviveu ao triste colapso do Império Industrial não foram as esteiras e canhões dos tanques revolucionários que deveriam ter conquistado o futuro com estrondo, mas sim as portas impenetráveis dos velhos cofres blindados que, desde o primeiro dia de vida da companhia, foram forjados com a simples, humilde e nobre missão de preservar a segurança na paz. A queda da Bernardini não é apenas uma história melancólica sobre o colapso físico de uma fábrica ou a falência de uma velha empresa familiar que tentou voar perto demais do sol. É, acima de tudo, uma aula brutal sobre os perigos mortais da dependência estrutural e do esquecimento das próprias raízes. Ao longo de décadas, a Bernardini construiu um império impenetrável, baseando-se na resiliência e na diversificação do mercado civil. Seus cofres e portas blindadas não dependiam de decretos presidenciais, tensões geopolíticas ou do humor de generais. Dependiam da confiança orgânica construída dia após dia, com milhares de clientes diferentes. Mas quando o canto da sereia do complexo militar industrial soou, a empresa fez a aposta mais perigosa do mundo corporativo. Escolheu trocar um mercado vasto por um único e todo-poderoso comprador, o Estado. A ilusão de que o governo seria um parceiro eterno e de que as promessas políticas possuíam o mesmo peso e rigidez do aço provou-se fatal. No momento em que as prioridades nacionais mudaram brutalmente e a Guerra Fria deu lugar à frieza da economia globalizada, o Estado não hesitou em descartar a engenharia nacional que havia incentivado, trocando-a pela conveniência contábil de tanques importados com desconto. No final, o maquinário da Bernardini pode ter sido vendido no quilo da sucata e os grandiosos portões do Ipiranga trancados para sempre. Mas as cicatrizes dessa tragédia industrial permanecem vitais. A história nos ensina que, não importa o quão espessa seja a sua blindagem balística, nenhuma corporação sobrevive quando o seu único cliente decide, de uma hora para a outra, virar as costas. E você? Qual é a sua visão sobre esta história?
A falência da Bernardini foi resultado de uma ingenuidade corporativa fatal da diretoria. Ou a empresa foi cruelmente traída por um governo que tinha a obrigação moral de proteger sua indústria nacional? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se este documentário trouxe uma nova perspectiva sobre a nossa história industrial, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as nossas próximas investigações. Até a próxima.